No Acre são 7 horas e 25 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 27 de dezembro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que todas as informações, tudo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia. Tião, bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia. Deputado, foi um ano difícil em Brasília, de muito trabalho. Como é que foi a movimentação desse ano de 2017 por lá? Olha, foi um ano muito produtivo, embora a gente tenha tido aí várias medidas do governo Michel Temer que foram medidas impopulares, e eu estive no centro do debate político esse ano como vice-líder do Partido dos Trabalhadores, portanto estava sempre ali no plenário fazendo os debates, mas foi um ano muito produtivo do ponto de vista legislativo. Eu considero que foi um ano importante para o nosso mandato, porque foi um ano de consolidação. Para você ter uma ideia, ao longo desses 3 anos, eu fui o parlamentar acriano que mais usou a tribuna da Câmara, o primeiro colocado também em número de participação em comissões, o segundo em presença na Casa, e o segundo também em proposições, em projetos de leis e proposições legislativas. Então, esse ano foi um ano muito importante para consolidar esse trabalho. E como vice-líder, atuando aí contra as medidas que são medidas contra o povo brasileiro, em relação às privatizações, que hoje são rejeitadas por 70% da população, segundo a pesquisa do Datafolha, a reforma trabalhista, que hoje, se a gente verificar aí no noticiário, nós tivemos, por exemplo, na Universidade Estácio de Sá, 1.200 professores foram demitidos numa canetada só. O pessoal, o povo que agora vai fazer o chamado trabalho intermitente, que é aquele trabalho que é uma espécie de bico, vão ter que contribuir 8% em relação ao salário, embora eles possam receber menos que o salário mínimo. Então, agora o povo começa a sentir e já começa a rejeitar a reforma trabalhista, 58% da população. Trabalho que nós fizemos incansavelmente para que a reforma da Previdência não fosse votada, e ela foi adiada para fevereiro do ano que vem, rejeitada por 70% da população. Que inclusive a reforma trabalhista já está em vigor, e muito se falava que ela aumentava ali as chances de negociação entre patrão e empregado. O senhor não vê desse jeito? Não, ela traz essa possibilidade, só que nós sabemos que quem é a parte fraca na negociação é exatamente o trabalhador. E o trabalhador, ele se socorria muitas vezes ao seu sindicato, que foi enfraquecido também pela reforma trabalhista, e se socorria também da Justiça do Trabalho, que também foi enfraquecida. Agora, recentemente, teve uma decisão em que uma pessoa entrou com uma reclamação trabalhista e, ao final, o trabalhador teve que pagar 61 mil de indenização para o patrão. Então, esse tipo de situação é um tipo de situação muito complicada, porque, inclusive, vai fazer com que muitas pessoas não entrem com reclamações trabalhistas por conta da nova legislação que foi aprovada. Agora, o tempo vai dizer. O que vai acontecer com essa reforma trabalhista é que nós vamos ter as pessoas trabalhando mais, ganhando menos e tendo menos possibilidade de reclamar os seus direitos. E, obviamente, que também foi um ano em que a gente fez a oposição ao governo Michel Temer, que é um governo que tem uma aprovação aí de 3% da população, praticamente. É justa essa oposição ao governo Temer? Eu considero que é justíssimo. Mas não foi eleito junto com Dilma? Porque foi eleito com a Dilma, mas foi eleito para ser... Seria a continuidade do mandato dela? Ele foi eleito para ser o vice-presidente da República. As medidas que o Temer está tomando hoje, aliás, para ser um vice decorativo, como ele mesmo falava, as medidas que o Temer está votando hoje, que está tomando hoje, nenhuma delas foi aprovada na eleição de 2014. O povo não votou na Dilma para fazer reforma trabalhista, para fazer reforma da Previdência, para entregar o pré-sal, como está sendo feito, para fazer uma isenção de R$1 trilhão para as empresas petroleiras internacionais explorarem o pré-sal, para cortar recursos da saúde e da educação. Agora nós tivemos aí a aprovação da emenda constitucional 95, que é a do teto, que era chamada PEC da morte, que eu votei contra,
que agora é o primeiro ano da vigência dela, agora em 2018. Sabe o que nós vamos ter como resultado? 32% a menos de investimento na educação, menos recursos para a saúde, menos recursos para a agricultura familiar. Então não foi isso que o povo brasileiro votou. As pessoas falam, o Michel Temer foi eleito na chapa da Dilma. Sim, mas ele foi eleito para ser o vice-presidente. Infelizmente ele ajudou a fazer um golpe que retirou a presidente da República. E o povo está mostrando arrependimento, inclusive, porque as pesquisas estão mostrando aí um governo que é muito mal avaliado, e o gás de cozinha aumentando, 64%. Mas esses aumentos também aconteciam no governo Dilma? Não, aconteceu. Se você pegar o aumento, foi próximo de zero. Na época dos governos Lula e Dilma, os aumentos no gás de cozinha eles foram muito pequenos. É só pegar as tabelas comparativas. Aí aumento de combustível na ordem de combustível na ordem de 24% e de energia na ordem de 13%. Então o povo está começando a sentir. Essa situação do gás de cozinha, nós temos alguns estados como Pernambuco que aumentou a incidência nos hospitais de pessoas que estão se queimando. Aí foram verificar, um monte de gente não está usando mais o gás de cozinha, está usando álcool, está usando outros produtos inflamáveis para produzir o seu alimento. Então são situações como essa. Os juros. O governo fala que os juros caíram. Beleza, mas e você que está me ouvindo agora, no seu banco, os juros do cartão de crédito caiu? Não caiu, de jeito nenhum. Os bancos continuam ganhando muito. Aliás, ele aprovou um teto de gasto que tira dinheiro da educação, da saúde, da assistência social, mas não retira o dinheiro do pagamento dos juros para os bancos que o governo tem que pagar, que são chamados do juros da dívida. Do governo. Então, eu acredito que nosso mandato está fazendo aquilo que as pesquisas estão mostrando, que o governo Michel Temer é um governo que tem entregado o patrimônio nacional, que o governo Michel Temer é um governo que compactua com a corrupção. É só olhar as duas denúncias que foram feitas contra ele e que literalmente a corrupção foi jogada para debaixo do tapete. Está aí, ele está salvando. Hoje quem manda no governo, o principal ministro do governo Michel Temer era o advogado, era o principal aliado do Eduardo Cunha lá na Câmara, que defendia o Eduardo Cunha lá no Conselho de Ética, que eu fiz parte e votei a favor da cassação do Eduardo Cunha. Então o povo está vendo que tem muita hipocrisia nesse processo. E tanto é que, se você olhar as pesquisas hoje, o candidato que tem menos rejeição é o Lula, e o candidato que tem mais intenções de votos, tanto até para ganhar no primeiro turno, é o próprio presidente Lula, porque o povo lembra que tinha crescimento econômico, tinha democracia, as instituições funcionavam, o Brasil era respeitado internacionalmente, que hoje vem um ministro lá da Inglaterra dizer o que tem que ser feito com o pré-sal brasileiro, como foi feito pelo ministro de Comércio, em relação a essa medida provisória 795. Mas eu vou lhe interromper e discordo do senhor quando o senhor disse que o Brasil era respeitado internacionalmente. Mas o que trouxe o desrespeito ao Brasil não foi a mudança do presidente, e sim a onda de corrupção que foi comprovada que existia dentro dos governos brasileiros. O senhor não concorda com isso? A corrupção, ela está sendo, inclusive, combatida porque foi criado um ambiente com as instituições, com o Ministério Público, com a Polícia Federal, criação de controladoria, o Ministério Público, inclusive, com independência, a Polícia Federal, isso tudo foi feito nos governos do Lula. O combate à corrupção ela existe em todos os países do mundo, até nos países que têm o maior IDH, como os países nórdicos. Agora, o combate à corrupção tem que ser feito. Agora, o que não se olha muitas vezes é quem de fato está ganhando nessa história toda, porque às vezes você olha para a corrupção que está no setor público, mas não olha que tem... A gente está discutindo, por exemplo, a questão da Previdência, do orçamento público, que tem 500 bilhões de devedores que são sonegadores e que tem, inclusive, recursos em paraísos fiscais. Aqui no Brasil, hoje, nós temos 6 indivíduos que têm a mesma renda que metade da população brasileira, que mais de 100 milhões de brasileiros. E, inclusive, muitos deles apoiaram o golpe, estão, nesse momento... aí ricos têm recursos em paraísos fiscais, isso não aparece no Jornal Nacional, porque inclusive eles pagam propaganda, as empresas deles pagam propaganda,
não pagam seus impostos, mas isso não aparece, ninguém olha para isso. Isso aí daria para fazer, esse déficit da Previdência daria para ser pago isso. Ser pago através disso. Agora, quando você fala da credibilidade, nós estamos falando do país se impor. O país pode, inclusive, combater a corrupção e se colocar internacionalmente como o Brasil se colocou, que tinha um papel fundamental, inclusive, na formação dos BRICS, com a África do Sul, com a China, com a Rússia, com a Índia, como o Brasil fez, de chegar a ser uma das maiores economias do mundo, de ter um papel fundamental na ONU e de ser respeitado, porque hoje o pessoal chega de fora e quer mandar no Brasil, quer literalmente colocar qualquer projeto de interesse nacional à bancarrota. Então nós estamos vendo aí hoje, inclusive, interesses relacionados à própria Amazônia, interesses internacionais. Nós estamos vendo aí uma invasão de empresas chinesas, nós estamos vendo aí, nesse caso do pré-sal, grande parte da produção da indústria do petróleo e gás agora vai ser produzido fora, né, que tinha a política do conteúdo nacional, então os empregos vão ser gerados fora. Então essa política eu acho que não interessa ao Brasil, independente do governo, Tião. Independente do governo. Se vai entrar um governo do PSDB, se vai entrar um governo de qualquer partido, do PMDB, a gente tem que olhar para os interesses nacionais. O Brasil está sendo desrespeitado exatamente por isso. E porque existia um golpe. Quando você tem instituições fracas, um país que todo mundo viu, só a imprensa nacional que enxergou isso. Os jornais da Europa, os jornais do próprio Estados Unidos, viram que o que foi feito contra a presidenta Dilma, de um impeachment que foi feito sem crime de responsabilidade, vê que é um país frágil. Parece uma república de bananas. Deputado, o senhor citou agora há pouco o déficit da Previdência. O senhor acredita que esse rombo exista de verdade? Olha, é exatamente isso que eu estou falando. Se você pegar, por exemplo, os devedores da Previdência, se você pegar a arrecadação, porque a Previdência ela faz parte do sistema chamado de Seguridade Social, que está no artigo 195. Então, você tem, inclusive, um conjunto de contribuições para a Seguridade Social. Quando você pega essas contribuições, que inclusive, se pegar, por exemplo, o PIS/COFINS e a contribuição sobre o lucro líquido, eles fizeram a isenção agora. Como é que o governo diz que tem rombo na Previdência? Eles fizeram refis para latifundiário, se eles fizeram refis, refinanciamento de dívida para empresários, aliás, muitos que eram deputados para votar a favor do Temer, na denúncia que foi feita contra o Temer, se eles fizeram isenção de 1 trilhão agora para as petroleiras internacionais, inclusive com recursos que eram recursos que são para a Previdência, como da contribuição sobre o lucro líquido e como o PIS/COFINS. E se eles fizeram agora, o Fundo Rural agora, a renegociação das dívidas do Fundo Rural são fundamentais para a Previdência. Então, como é que o governo tem 400 bilhões ainda a receber de dívidas previdenciárias, o governo está abrindo mão de arrecadação e diz que tem um déficit na Previdência? Se você soma esses recursos arrecadados que vão para a Seguridade Social, que inclui saúde, assistência social e a própria Previdência, vai dar mais ou menos o mesmo patamar. Mas a crise do Brasil hoje não é uma crise de despesa, é uma crise fundamentalmente causada pela queda da arrecadação. Em 2015 e 2016, como o país decresceu, não cresceu economicamente, porque teve uma crise política que foi fundamental. Que é pior do que a econômica. A crise política desencadeou uma crise econômica muito forte, a arrecadação foi lá para baixo, e é claro que quando você tem um conjunto de despesas que estão mais ou menos se mantendo num crescimento mais ou menos, e você tem uma queda de arrecadação, você tem uma descompensação aí. Deputado, que avaliação o senhor faz do seu mandato nesse ano de 2017? Olha, eu acredito que foi muito positivo. Eu queria falar um pouco também sobre eu falei sobre essa questão nacional, dessa resistência que nós fizemos, mas também, e como vice-líder do partido, mas também aqui no Acre, né, de ter liberado emendas, como a gente liberou aí para as unidades básicas de saúde aqui em Rio Branco, em Porto Acre, em Brasileia, em Sena Madureira, em vários municípios
do estado do Acre, para os hospitais, o Hospital de Sena Madureira, o Hospital de Brasileia, a Unidade Mista de Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, os recursos que a gente conseguiu também liberar para a área da criança e do adolescente, para a área da educação profissional, para a área da agricultura também, os maquinários para a CEAPROF. Então a gente conseguiu, tem procurado ajudar tecnicamente as prefeituras. Quanto em emenda o senhor conseguiu liberar esse ano? Nós conseguimos liberar em torno de 5 milhões de emendas parlamentares. Isso dividido em vários municípios? Isso, fora o que a gente conseguiu empenhar e fora o que a gente fez de destinação. Agora, aqui mesmo em Rio Branco, tem um programa muito interessante com o prefeito Marcos Alexandre, foram mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e 700, que inclui aí calçadas, inclui mais de 20 bairros, calçadas, melhorias e reformas em praças e espaços esportivos. Agora mesmo, esse ano, nós já entregamos 3 praças. A Praça dos Mascarenhas de Moraes, a do Pedro Roseno e também a do Conjunto Esperança. São mais 6 praças que nós vamos entregar, que aí é a criançada, é a pessoa idosa, é a juventude, né? Então é um trabalho muito, muito importante. Trabalho que a gente vem fazendo junto com a área de mudanças climáticas. O governador conseguiu liberar aí 113 milhões para essa área do setor produtivo sustentável. Então é uma vitória também do mandato. O mototaxímetro, né, que foi uma bandeira que a gente pegou lá em 2015, que estamos transformando em lei. Os municípios que tiverem mais de 40 mil habitantes, ter o mototaxímetro, porque é transparência com o usuário, evitar a concorrência desleal entre os mototáxis. O trabalho que a gente está fazendo com as categorias de taxistas, por exemplo, até mesmo na discussão dos aplicativos de transporte, né? O trabalho que a gente está fazendo de apoio a determinados segmentos, como o pessoal da área do autismo, que colocamos uma emenda parlamentar de R$1 milhão aí para a Prefeitura de Rio Branco. Então, é um trabalho assim, muito interessante e, sobretudo, na área da educação, da juventude, do esporte, que são áreas que eu tenho atuado fortemente ao longo de toda a minha carreira política. Deputado, que mensagem que o senhor deixa para o nosso telespectador? A mensagem de esperança. Eu acredito muito, confio muito no nosso país, no nosso estado, o trabalho que o governador Tião Viana está fazendo, junto com a Assembleia Legislativa, o deputado Ney Amorim, os nossos senadores, senador Jorge Viana, a bancada federal. O Brasil é um país grande. Ano que vem eu acho que nós vamos nos reencontrar com a democracia que foi golpeada em 2016 e acredito que 2018 vai ser um ano melhor do que foi o ano de 2017. 7h45. Eu conversei aqui com o deputado federal Léo de Brito, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, obrigado por sua vinda. Feliz ano novo, sucesso. Feliz ano novo para você, para o programa e para o nosso telespectador. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando que eu volto amanhã, se Deus permitir, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.